Quem bate um papo comigo aqui no estúdio é a advogada de direito de família, especialista no assunto. Ó, a Hélia Marcela Ribeiro Dias. Boa tarde, minha querida, bem-vinda. Boa tarde. Gente, é pra gente rir da situação, que não era pra ser engraçada, mas acabou ficando, né, Hélia? Depois de uma exposição dessa. Por que o caso da Cleusa demorou tanto? 25 anos? Então, aparentemente ela insistiu muito que fosse realizado somente via cartório, né? E aí, na publicação, ela menciona que foi várias vezes, marcou várias vezes no cartório e o ex-marido dela não comparecia. Ou seja, ela estava tentando de uma forma amigável, porque no cartório é amigável. Sim, é uma forma amigável de se resolver o problema. E ele foi enrolando, enrolando, e ela foi ficando cada vez mais... 25 anos, né? Muito tempo, não é? Muito tempo. Agora, o que se deve fazer, no caso, quando um dos cônjuges não está querendo o divórcio? Qual que é o primeiro passo? Por exemplo, esse ex-marido dela não facilitou. O que ela deveria ter feito, então? Bom, eu orientaria a procurar o judiciário, né? Porque a forma, não sendo possível resolver de forma amigável, o judiciário, sem dúvida, teria resolvido isso em menos tempo do que 25 anos. Mas, por exemplo, o que você acha que a levou a esperar tanto tempo e ficar insistindo no cartório? O que pode ter sido? Muitas pessoas têm desconhecimento a respeito de custos do processo, acham que pode ser que demore mais tempo, talvez isso tenha acontecido com a Cleusa, não sei dizer se é o caso dela, mas provavelmente. Então vamos aproveitar para esclarecer. No cartório, em quanto tempo que a pessoa consegue, por exemplo, se separar, se for essa questão amigável? Bom, no cartório é na hora, já sai por escritura pública, ela já é feita na mesma hora em que os dois comparecem e assinam e já está tudo resolvido. O trâmite todo leva quanto tempo, mais ou menos? Entre o pedido... No cartório? Imediato. Aqui em Goiânia, pelo menos... Já chega lá com a documentação, fala que quero me separar na hora. Sim, e o custo aí tem que ver alguns cartórios pedem agendamento, né? Mas geralmente... Só isso mesmo, já agenda, já está tudo certo. Se tiver dentro do que o cartório exige, por exemplo, eles não podem ter filhos menores e a mulher não pode estar grávida, porque poderia ser um filho do casal e tendo filhos não pode ser realizado em cartório. Aí é somente via judicial, mesmo que seja consensual, tem que ir para a justiça, tem que ser homologado judicialmente. Quanto custa para separar no cartório? Essa separação, esse divórcio rápido? Então, varia conforme o cartório, mas assim, o custo geralmente é mais acessível do que o judiciário, então é até um incentivo de que as pessoas entrem em consenso, porque também gera economia, né, de dinheiro ali. Pois é, então se uma pessoa não aceitou, a pessoa vai partir então para o litígio. Como é que funciona? Quanto tempo deve levar e quanto deve sair para uma pessoa em média? Para as pessoas terem noção, já que você falou que talvez o desconhecimento tenha sido o motivo de ter demorado tanto tempo, né, para ficar livre dessa situação? Varia muito conforme o estado. Aqui em Goiás, infelizmente, nós temos as custas judiciárias mais caras do país, uma das mais caras do país. Né? Então, isso é um fator, assim, relevante. Porém, não dá para eu te precisar exatamente quanto vai ser, porque depende muito do que vai acontecer naquele processo. Por exemplo, para quem paga custas, tem a questão da citação, e aí cada tentativa de citação vai ter custas, aqui varia entre R$17, e tem as custas iniciais, além disso, que é baseada no valor da ação, depende da partilha de bens. Mas, assim, é importante que as pessoas saibam que existe também no judiciário a alternativa da assistência judiciária, que é o quê? É um pedido para você não precisar pagar as custas. E aí, nesse caso, é das pessoas que realmente não têm condições de... Comprova que não tem condição financeira. Comprova que não tem condição financeira e juntando, por exemplo, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda ou que não declara. E aí, isso vai isentá-la desses custos. Além disso, também, para as pessoas carentes, existe a opção de entrar pela Defensoria Pública, que também atua nesse tipo de situação, inclusive também em Deve cartório. ter uma filhinha, inclusive, né? Imagino que sim. Mas demora muito? Quando vai para o litígio, tem um tempo máximo estabelecido pela Justiça? Não tem, mas hoje em dia a gente pode pedir a antecipação da tutela e aí o divórcio já pode ser declarado logo no início do processo. E aí o que ficaria pendente, por exemplo, seria a questão dos bens, realmente. Então essa é uma pergunta. Por exemplo, se o ex-casal aí não concorda com a partilha de bens, ele consegue separar?
Consegue. E deixar para resolver a questão dos bens depois, já divorciado? Dentro do processo, não é esquecer dos bens. O processo vai prosseguir, vai continuar, né? Certo. E a divisão dos bens será feita posteriormente. Mas aí a pessoa já está tranquila, por exemplo, já pode já adquirir está divorciada, bem, já pode exatamente. casar de novo, sem ficar com aquela pendenga, né? Exatamente. Tem participação chegando, olha. Minha mãe tem 73 anos, já vai fazer 15 anos que ela está divorciando, porque a divisão de bens nunca acontece, porque os bens estão no nome de várias pessoas. E essa situação? É uma situação complicada, porque... Você viu, né? 15 anos, eu achei até que estava errado, mas é isso mesmo, divorciando. Muito tempo, né? Acontece de dos cônjuges, infelizmente, ocultar bens através de terceiro, colocando em nomes de terceiros. E aí essa fase vai exigir uma questão probatória mais complexa, ou seja, a pessoa interessada vai ter que provar que aqueles bens pertenciam ao ex-cônjuge. Então, é por isso que nesse caso acaba demorando muito, não tem nenhum limite de prazo final, infelizmente. E nesse caso, os bens ficam meio que bloqueados? Não se pode fazer nada com esse negócio de um bem que está em nome de cada pessoa? Acaba que ninguém pode fazer nada, fica tudo parado? Sim, fica parado. Se houver, se porventura houver a venda de algum bem, o correto seria depositar o valor em juízo para partilhar, porque o valor relativo àquele bem também depende, mas em geral há um bloqueio, não pode nem haver a venda. Questão de imóvel, por exemplo, fica muito restrita, inclusive para o novo proprietário. Então, não é a forma Acaba mais que indicada. Fica ruim para todo mundo essa enrolação, né? Gente, ó, participe, mas fala o seu nome, fala de onde você está falando, que a gente quer saber, a gente tem interesse, tem mais participação, ó. Essa se identificou, ela se chama Mila, diz que mora em Campo Limpo, de Goiás. Um abraço para todo mundo aí de Campo Limpo. Ela está dizendo o seguinte: já sou separada há 5 anos, meu ex mora em outra cidade, como é que eu posso fazer para me separar dele? Observação, ele não quer, mas eu já moro junto com outra pessoa. Meio parecido com a da Cleusa. Da Cleusa, né? No caso, ele já morava com outra mulher, ela chegou a ameaçar, ó, vou de mala e cuia para sua casa e você vai me sustentar também. Vamos também lá. Me lembrei da situação da Cleusa pelo relato dela. Bom, se ele não quiser fazer de forma consensual, a orientação é que ela procure o judiciário e entre com uma ação de divórcio para poder ter ali firmado por sentença a dissolução. Viu, Mila? Você não precisa esperar aí 25 anos. Entra na justiça que a gente resolve. Oh, Hélio,